Nicolás Maduro, presidente da Venezuela, está no Brasil, se reuniu com o presidente Lula nesta segunda-feira e, além desse encontro, ele vai participar de uma cúpula organizada pelo governo brasileiro e que receberá os presidentes de outros 10 países da América do Sul nessa terça-feira. Para analisar essas questões, a gente recebe agora aqui na Band News FM a professora de Relações Internacionais da Universidade Federal de São Paulo, Carolina Pedroso, e começando, professora, justamente falando sobre esse encontro de Maduro e Lula. Que análise se pode fazer dessa reunião, que, claro, sempre é muito envolvida em polêmicas quando a gente fala de Venezuela? Então, essa primeira questão para a gente começar essa nossa discussão. Tudo bem? Obrigado por atender a Band News FM. Eu que agradeço a oportunidade. Bom, Alessandro, eu acho que o que acaba chamando mais atenção é justamente o fato de que o Brasil passou, nos 4 anos do governo de Jair Bolsonaro, afastado da Venezuela e, na verdade, fazendo até um contraponto, né? Quer dizer, era um governo que dizia que a gente vai levar o Brasil para o caminho oposto daquele que o nosso vizinho tomou, né? E a vitória do Lula na eleição em 2022, o início do governo, vem tentando trazer um outro caminho, né? Se reaproximar do governo venezuelano, né? E isso é importante porque é um vizinho, né? Então, independente de nós concordarmos ou não com o regime que ali está, é um país que tem uma fronteira importante com o nosso e é uma fronteira que vem se tornando cada vez mais significativa justamente por conta da entrada dos imigrantes e dos refugiados que vêm de lá. Ou seja, a gente tem um problema concreto para lidar com eles, né? Em política internacional, a gente não escolhe com quem a gente conversa com quem tem os problemas em comum, que é o caso da Venezuela, né? Então, eu acho que esse é o primeiro ponto, né? Quer dizer, significa a retomada desse diálogo diplomático para tratar questões concretas, né, entre esses dois países, e é um segundo caminho também, né, que o Brasil, nos 2 primeiros governos Lula e agora novamente, tem uma ambição de ser uma liderança regional, sobretudo na América do Sul, e a retomada, portanto, desse diálogo com a Venezuela também faz parte dessa estratégia maior de retomar a União de Nações Sul-Americanas, a Unasul, né? Então, não tem como você ter uma união da região com a Venezuela excluída, como ficou excluída durante todo esse tempo, né? Bom, a senhora citou essa mudança de postura, né, do governo Bolsonaro para o governo Lula, e a gente vem, na verdade, observando que o novo governo tem tentado recuperar aquela tradição, é uma tradição brasileira mesmo, de dialogar com todos os países, tem feito isso com Ucrânia e Rússia, por exemplo, na guerra lá no leste europeu, e pensando nisso, trazendo a Venezuela de volta à discussão, tem algum benefício? Quais seriam esses benefícios de uma aproximação econômica, também em outras áreas, com o governo da Venezuela? Esse ponto é fundamental. Eu acho que essa é uma das questões também que explicam por que a agenda internacional brasileira é cada vez mais polêmica, porque o público em geral, né, os leigos, digamos assim, as pessoas que não acompanham com tanto afinco a política internacional, não conseguem entender qual que é o benefício, qual que é o prejuízo da gente manter relações com determinados países, determinados governos, né? Então, acho que esse ponto é fundamental, né? Entender qual que é o possível benefício dessa retomada de relação diplomática com a Venezuela. Então, o primeiro ponto, a gente já tinha, né, mencionado aqui rapidamente, nós temos problemas reais e concretos para lidar com a Venezuela. Então, a questão dos imigrantes, né, ter uma política mais articulada de recepção dessa população que vem e, eventualmente, de retorno dessas pessoas à Venezuela, que é um movimento que vem acontecendo também nos últimos anos, em relação aos outros vizinhos que recebem essa população. Nós temos outra questão concreta e importante para lidar com a Venezuela, que é o abastecimento energético do estado de Roraima, que acontece por meio de um convênio com esse país. Então, manter relações diplomáticas minimamente estáveis também tem a ver até com uma questão de segurança energética de um dos estados da federação, né? E tem uma questão mais estratégica, digamos, né? Que é o seguinte: a Venezuela, em algum momento, né, antes dessa crise terrível, política, econômica, social, foi um parceiro comercial importante do Brasil, porque, diferente dos outros países da América do Sul, é um país que não compete com o Brasil em termos de produção. Ou seja, eles têm uma pauta produtiva que é baseada basicamente no petróleo, né? Então, eles não têm uma diversidade aí de produtos, tanto agrícolas, né, quanto da parte industrial, que tem algum grau de competitividade com o Brasil, ao contrário. Ou seja, o que eu quero dizer, é uma economia que complementa a nossa. Então, se eventualmente a Venezuela, inclusive, vem demonstrando, né, uma certa recuperação econômica, um certo fôlego, até com o aumento do preço do petróleo dos últimos meses, vier a se tornar novamente um parceiro confiável, é um mercado consumidor importante para o nosso setor privado.
né? É um mercado consumidor próximo, logisticamente não seria tão complicado fazer esse comércio, né? E ter um parceiro desses, para nós na América do Sul, seria importante também por conta da questão energética, né? Então, a gente tem assim, uma série de fatores que seriam interessantes para a retomada dessas relações, pelo menos a normalização, né? E que fique claro, né? As pessoas, né, os brasileiros precisam entender que essa tradição da política externa ela não foi inventada por governo A ou por governo B. Essa tradição de conversar com diferentes países, né? Essa é uma tradição que vem do início do século XX, com aquele que é considerado o patrono da diplomacia brasileira, o Barão do Rio Branco, que entende que o Brasil não deve opinar e se intrometer em assuntos internos dos outros países, porque não quer que faça o mesmo conosco, né? Então, por isso que a gente precisa ter aí nossas relações internacionais bastante abertas para abrir diferentes possibilidades para os interesses brasileiros. Perfeito. E bom, professora, nessa terça acontece uma cúpula com os presidentes da América do Sul. Só não vai contar com a representante do Peru, a Dina Boluarte. Todos os outros confirmaram presença, devem realmente estar no Brasil. Mas o que pode se esperar de um evento assim? O governo brasileiro está promovendo esse encontro, falando em discutir questões estratégicas para o continente. É possível imaginar realmente uma aproximação, uma coordenação entre países de um continente que foi sempre tão difícil coordenar e ter algo nesse sentido mesmo? A coordenação sempre é possível se há disposição política para isso. Então, essa sinalização da vinda dos representantes já é positiva, ou seja, já demonstra que há o interesse do outro lado, que não é só o interesse do Brasil em coordenar esses assuntos, que o outro lado também está disposto a vir, a participar, até porque realmente existem desafios comuns, né? A gente tem visto cada vez mais a pauta do meio ambiente, né? Então, a Amazônia, por mais que a maior parte dela fique em território brasileiro, ela não é somente brasileira, né? Então, é um bioma, né, uma região aí que nós compartilhamos com outros vizinhos. Nós temos problemas de crimes transnacionais que não respeitam as fronteiras. Então, se os governos não aprendem a se coordenar, o crime organizado sabe se organizar muito bem, como o próprio nome já diz, né? Então, é importante ter em vista essas questões concretas que precisam ser tratadas, né? Então, eu vejo como uma sinalização positiva a vinda desses líderes para cá. O que talvez a gente possa se perguntar é até que ponto essa coordenação ela vai ser efetiva, né? Porque a Unasul ela é uma organização que não nasce de agora, né? Ela surge ali no início dos anos 2000. O Brasil deixou a organização, né? Agora durante o governo Bolsonaro e retoma agora com o governo Lula. E uma das grandes fragilidades de coordenar países tão diferentes, né, com governos diferentes, com orientações ideológicas diferentes, é justamente criar algum grau de compromisso entre os países que consiga transcender essas mudanças de governo, né, essas mudanças ideológicas que acontecem, que é esperado, inclusive, que aconteçam em jogos democráticos, né, que haja um revezamento de poder, enfim. Esse é o grande desafio agora, né, então acho que vai ser importante a gente acompanhar quais vão ser as discussões para ver se, de fato, essa coordenação vai ultrapassar o nível do discurso, né? Porque no discurso é muito fácil coordenar os interesses e identificar aí quais são os problemas e desafios comuns. A dificuldade é colocar isso em prática. Então, acho que é isso que a gente tem que ficar atento daqui para frente. No encontro entre Lula e Maduro, o tema Unasul acabou aparecendo, surgindo, veio à tona, e o presidente venezuelano ele manifestou interesse em participar, sim, desse novo bloco, que não é tão novo assim, a verdade é essa, ele já existe, estava esvaziado, mas afinal de contas, para que serviria a Unasul? Qual é o objetivo da recuperação desse bloco? Ele não seria um novo Mercosul, mas ele atuaria de que forma? Uhum. Perfeito. Bom, a Unasul, quando ela surgiu lá atrás, ela tinha por objetivo coordenar principalmente as políticas de infraestrutura na região, ou seja, facilitar o nosso comércio exterior, tanto dentro da América do Sul, mas também fora, né? Então, por exemplo, nós no Brasil, que temos a nossa costa toda voltada para o Atlântico, a gente poderia, por meio dessas obras de infraestrutura, ter acesso também à costa do Pacífico, por meio do Peru, do Chile, né, do Equador, enfim. Então, haver essa coordenação logística. Esse foi um dos pontos tratados lá atrás, que teve alguns avanços, outros nem tanto, né, mas de alguma maneira era uma questão aí bastante palpável, né, que não é exatamente o Mercosul, mas que auxilia também na parte comercial. Tem uma outra questão que a Unasul, em algum momento, foi bem sucedida, que foi a conciliação política entre os países, né? A gente estava conversando agora há pouco, né, que a América do Sul é uma região que congrega diferentes governos, né, diferentes orientações ideológicas e, em alguns momentos, existem atritos entre os países, né? Então, por exemplo, em 2008, quase aconteceu
é um conflito armado entre Colômbia, Equador e Venezuela. E isso foi impedido pela Unasul. Então, a Unasul conseguiu evitar que o conflito entre esses países escalasse para algo maior, né? Então, foi algo bastante importante naquele contexto. Hoje em dia, os desafios são outros, né? Então, a gente está ainda vivendo uma situação de pandemia que não é mais uma emergência global, mas que ainda existe, né? A doença está aí. A Unasul, ela tem como objetivo justamente coordenar essas políticas em torno de questões comuns, né? Então, só para a gente ter uma ideia, antes de ser esvaziada, a Unasul tinha um Conselho Sul-Americano para a área de saúde. Se não tivesse sido desativada, talvez durante a pandemia a gente poderia ter tido uma resposta mais coordenada da região para lidar com esse desafio, né? Então, a agenda hoje é justamente fazer esse mapeamento dos problemas comuns, né? Eu mencionei a questão do meio ambiente, a questão da saúde e tantos outros, principalmente nas regiões de fronteira, que normalmente são as mais complicadas aí de gerenciar, e chamar os governos para conversar, para buscar soluções conjuntas. Perfeito. Conversamos aqui na Band News FM com a professora de Relações Internacionais da Universidade Federal de São Paulo, Carolina Pedroso. Professora, muito obrigado pela conversa e até um próximo contato. Com certeza esse assunto vai seguir repercutindo e teremos novidades em breve. A gente aguarda, então, mais um contato para explicar para os nossos ouvintes os novos acontecimentos. Obrigado. Obrigada.